Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa Verdade de 2016. Eu sou Hamilton Nogueira. Nosso tema para debate, para conversa hoje é realidade econômica. Alguns números de 2015 começam a ser divulgados e a gente já começa a poder projetar 2016. Portanto, você participa, fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar, lembrando sempre, você participa, 34861721, Twitter Hamilton Nog, Facebook Hamilton Nogueira, participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Alexandre Damasceno, você já o conhece bem, sempre conosco, ele é doutor em Economia e Gestor Público. Conosco também, mais uma vez, José Meirelles, economista, especialista em importação e exportação. Maia Júnior, voltando ao programa, ele representa a ACEFORTE, que é a associação que une os lojistas do centro da cidade de Fortaleza. E João Paulo Bandeira, fazendo sua estreia, ele é cientista político. Senhores, muito boa noite. Agradeço em nome da TV a gentileza de estarem aqui conosco, conversando. Vamos falar sobre 2016, sempre aquele medo. 2016 vai ser uma travessia tão difícil, tão áspera quanto foi 2015. Alexandre, algo que a gente não imaginava, o presidente reconheceu que havia crise. O que aconteceu? Foi o neto novo que amoleceu o coração da presidente? E isso nos ajuda, de alguma forma, o governo reconhecer que havia sim e há uma crise instalada e séria. Muito boa noite. Hamilton. Boa noite aos amigos que nos acompanham pela TV União e aos colegas do debate. Na verdade, reconheceu porque não tinha mais como esconder, né? Não tinha como mais manter o disfarce de que não havia crise. Se houvesse uma reflexão do governo sincera e uma mudança de direcionamento, eu acredito que poderíamos ter alguma mudança de cenário. Mas eu acho que os sinais são muito no sentido contrário. Nós não temos perspectiva, pelo que vem sendo mostrado agora, de atitudes concretas, nem pelo que foi mostrado no ano passado, uma perspectiva de direcionamento distinto do que está acontecendo. Nós continuamos com os pilares da economia direcionados de forma equivocada, acredito eu, a questão da dívida pública, a questão da previdência, a questão dos gastos com custeio, e isso nós podemos discutir ao longo do programa, mas isso engessa o nosso caminho. Isso, a mim, sinaliza que o governo não só não vai mudar no sentido positivo, mas como provavelmente neste ano, por uma questão eleitoral ou eleitoreira, adotará medidas que vão maquiar a crise, talvez injetando mais moeda no mercado, como vem sendo feito já com a geração de títulos e com a geração de moeda, para parecer que o Brasil surfa uma nova onda de prosperidade, que se quer ouvir a primeira, quanto mais a segunda. Então, isso me faz imaginar que, então, uma outra crise possa estar sendo gerada. Acho que sim. Mais para frente. As medidas que estão sendo tomadas, né, por exemplo, foram pagas as pedaladas com a emissão de títulos públicos. Isso não é nada mais do que o aprofundamento do endividamento do governo. E quanto mais dívida, mais juros, mais dificuldade para pagar no futuro. Então, o meu receio é que, por uma questão de tentar tirar o governo da berlinda, comecem a tomar novas medidas populistas, aumentando a liquidez de dinheiro no mercado, facilitando o crédito, gerando moeda, como eu já disse, emitindo títulos, e isso está cavando um buraco maior para o governo ser vítima lá na frente. Ok. José Meirelles, muito prazer recebê-lo novamente. Boa noite. Como foi que você recebeu a notícia da troca do ministro Levi pelo ministro Barbosa? Isso lhe deixou satisfeito, esperançoso? Qual foi o seu sentimento no momento? Boa noite a todos os companheiros do programa, boa noite ao telespectador. Até pelo que nos chega de informação, trocar Levi por Barbosa não muda absolutamente nada, posto que o que se tem é que a economista-chefe do governo é a presidente. E até onde ela mostrou na prática, ela é uma péssima economista. Se ela vai ser capaz de mudar o tom, o que nós não acreditamos, porque ela é uma brisolista convicta, estatizante, e tanto faz você ter um economista competente como Levi, ou um político economista como Barbosa,
não muda nada, já que a diretriz é brisolista, estatizante, é absolutamente em desacordo com o tom da economia mundial, isolacionista, anti-empreendedorismo e, realmente, o que é pior, ela acredita que o Estado é o motor da economia. E isso não funcionou em canto algum e não será aqui, nesse belo país tropical, que irá funcionar. Ok. Maia, muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, prazer grande. Como é que foi dezembro aí para os lojistas do centro? Deu uma melhorada, salvou 2015 ou manteve ali o problema de econômico, de falta de cliente, etc. Como é que foi dezembro para os lojistas? Boa noite. Meu amigo, foi bom. Foi? O dezembro aqui na cidade de Fortaleza deu para resolver. Como eu estava conversando, eu tenho muito cliente, e um chinês disse: Seu Maia, foi muito bom, mas o ano passado foi melhor. Se referindo a 2014. Exatamente, porque o ruim do comércio foi o acúmulo das coisas, deixaram tudo para a última hora. Aí as pessoas foram fazer as compras na última hora, como diz assim, muita coisa na mão, escapa um bocado pelo ladrão, né? E não deu para atender a todos. Você está dizendo então que no centro da cidade não houve crise? Uma crise braba. Agora, no final do ano, na chegada do Natal, foi que o pessoal resolveu a comprar com a última parcela do 13º, não deu para ajeitar, mas a crise está braba. Eu lhe digo uma coisa, nunca tivemos um comércio tão ruim. Agora, seja feito assim, foi bom, não foi como nos outros anos. E uma grande coisa que segura o comércio, que segura o cidadão de bem, segura qualquer cidadão do planeta, hoje é a informação. Sim. Se chegasse uma crise dessa, que é a pior crise da história do Brasil que nós estamos passando, e não tivesse a informação, a quebradeira, o número de falência seria muito maior. Mas não tem nem comparação. O caso é o seguinte, você vê que uma crise se aproxima, o que é que você faz? Você para de comprar, você demite e começa. Quer dizer, o empresário faz a parte dele. O trabalhador que está trabalhando, não esse quase 1 milhão que foi desempregado esse ano, faz a parte dele. Só o governo que faz a parte dele ruim, muito ruim. Ok. João Paulo, muito boa noite, prazer em recebê-lo aqui pela primeira vez no programa. Sabe-se, ou pelo menos imagina-se que durante 2015 foi muito comum dizer que a crise econômica estava a reboque da política e vice-versa. No entanto, 2016 começa talvez com a mesma crise política. Nós temos aí na agenda um processo de impeachment, nós temos a Lava Jato, nós temos diversas denúncias ao 2º da República, ao 3º da República. O quanto é que, na sua opinião, isso vai continuar tumultuando o ambiente econômico? Boa noite, Hamilton. Boa noite, companheiros aqui da bancada. Boa noite ao telespectador da Rede União. É o seguinte, a política e a economia, elas nascem juntas, né? Na verdade, na Grécia elas eram separadas, né? A economia fazia parte do mundo privado e o mundo público cuidava da política. A modernidade vai juntar tudo isso e a verdade da sociedade moderna vai partir do mercado, né? Sim. Então, o mercado como instrumento de edição, de dizer que a partir das regras do mercado ou das regras dessa instância da sociedade civil, regulada pelos interesses particulares, são o tom do resto da sociedade, é uma questão. O velho Hegel já dizia que o burguês não é o homem. Então, não podemos pautar toda a humanidade, todas as relações sociais a partir das relações econômicas. Certo. As relações econômicas são fundamentais, né? Não é, mas a partir da política é que determinamos como essas relações econômicas serão desenvolvidas. Sim. Porque a questão é a seguinte, os colegas economistas colocaram, é preciso fazer alguns ajustes na economia. A primeira questão política é, quem é que vai pagar a conta? As pessoas, a maioria das pessoas ou os mais ricos? Essa é a primeira questão. Tem que fazer mudança na economia? Temos que fazer mudança na economia. Mas fazer mudanças atacando direitos sociais ou tentando fazer com que essa conta seja paga por outros modos, né? Por exemplo, taxação das grandes fortunas. Nos últimos anos tem acontecido o quê, na sua opinião? Bem, nos outros anos, o que acontece? Bem, outra coisa, 2015 ainda não terminou. Certo. Nós temos talvez 2015 vá até junho, julho de 2015, quando realmente
resolvemos essa questão da crise política, né? Porque a crise política ela faz parte da democracia. Não há democracia sem crise política. Às vezes as crises são mais intensas, são menos intensas. Agora temos uma crise muito intensa, que penso que vai ser resolvida, até pelo esvaziamento da questão do impeachment, pelas questões que podem ser, que vão se desdobrar se acontecer esse impeachment. A Lava Jato vai passar o Brasil a limpo, porém, eu penso que as instituições, a questão do Congresso se organizar, e o governo conseguir dialogar com o Congresso para que as coisas continuem, vão se resolver. Porque é necessário que se resolva, porque é de interesse não só das grandes corporações econômicas, como de toda a sociedade, que essa crise política ela se resolva, pelo menos ao ponto que a economia se estabilize. Então, essa é uma questão. Nós temos 1 minuto para fechar esse bloco. Só um comentário do Alexandre a respeito da Lava Jato passar limpo o Brasil. O Alexandre também acha que vai nesse caminho? Eu acho que é necessário que se aprofunde ainda mais para que se chegue aos culpados e às culpas de toda essa situação. Mas acredita que isso vai acontecer? Acredito que sim, que a gente vai avançar bastante e que vamos ter uma limpeza razoável, não total. Objetivamente, em poucas palavras, para terminar o bloco, Meirelles, acha que vai continuar contaminando o ambiente econômico ou o problema é outro? Eu acho que o problema é outro. Mas influencia ou não? Eu acho que influencia. Lava Jato é uma benfazeja, que é parte da evolução cultural social desse país, não é? Mas o problema não é partidário, não é político. Para ser breve, assim, uma sociedade é formada por gente, e essas pessoas resolvem se unir por 2 razões fundamentais: segurança e sobrevivência. Não existe Estado aqui. Existe segurança física e existe sobrevivência financeira, monetária. Então, esses 2 pilares desta sociedade estão agora sendo ameaçados. Depois, se constrói todo o arcabouço jurídico, físico, para sustentar essas 2 primeiras premissas. Eu peço licença, peço desculpas, eu tenho que encerrar esse bloco, nós vamos ter 10 minutos de horário eleitoral e a gente volta já. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre economia. A grande questão, a grande pergunta é se 2016 vai ser tão complexo, tão difícil, tão áspero quanto 2015, cujos números, pelo menos alguns deles, já começam a ser divulgados e a gente começa a projetar 2016. Você participa, 34861721, Twitter é Milton Nog, Facebook é Milton Nogueira. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio, hoje estão Alexandre Damasceno, que é doutor em Economia e gestor público, você já o conhece bem, está sempre conosco. José Meirelles, economista e especialista em importação e exportação. Também conosco Maia Júnior, representando a Acerforte, que é a associação que congrega os lojistas do centro da cidade, e João Paulo Bandeira, cientista político, fazendo a sua estreia. Meirelles, uma notícia que saiu recentemente, muito celebrada, tem muita gente feliz com isso, que é o saldo positivo da balança comercial. Você também ficou satisfeito com essa notícia? Não, eu fiquei triste com essa notícia, porque ela é o retrato do fracasso industrial brasileiro que se confirma e que se projeta para o futuro, para os próximos 2, 3 anos. Do saldo comercial, na balança comercial você tem 46, 50% de produtos agrícolas, agropecuários. Farelo de soja, galinha, aves in natura, muito bem. Depois você tem lá uma outra conta de 30 e poucos % de petróleo e minério de ferro. Cadê o produto industrial? Que é o que tem mais valor agregado, é isso? Nós somos, então, um país que não está exportando mais. O saldo, a diferença entre exportação e importação ficou maior porque nós estamos importando menos. E o que é que o Brasil está importando menos? Está importando menos matéria-prima, que nós não fabricamos em grande parte, ou matéria-prima que eram mais baratas do que a produzida nacionalmente. Estamos deixando de importar máquinas modernas que possam inserir e qualificar a nossa indústria. Estamos deixando de pagar royalties, estamos deixando de importar tecnologia. Então, o saldo vem
por um viés extremamente negativo. O bom é quando a importação aumenta muito, quando a exportação aumenta ainda mais. E quando nós temos, se pretendemos ser um país desenvolvido, ou vamos ser um país desenvolvido baseado numa cultura, numa economia agropecuária. Agropecuária e de mineração. Nós temos que definir o que é que nós queremos ser. Ser uma economia de serviço, quando nós não somos sequer uma economia industrial, essa etapa de uma economia agrícola para a economia de serviços, eu ainda não vi no mundo. Eu vi uma economia agrícola evoluir para a economia industrial e depois evoluir para a economia de serviço. Nós estamos regredindo a ser uma economia agrícola. Década de 30, 40, 50. Alexandre? Eu me preocupo também, eu concordo com essa análise do que está acontecendo no balanço de pagamentos, mas me preocupa ainda mais a forma como o governo vem conduzindo a economia no sentido mais amplo, né? A gente olha esse aspecto e nos preocupa, essa questão da falta de máquinas para produzir, a falta de condições de produzir para atender o mercado interno, o que gera inflação, é uma coisa muito complicada. Mas por trás de tudo isso, a origem dessa infecção econômica, no meu entendimento, é a má gestão do governo sobre o que está na sua governança, como, por exemplo, o endividamento. O endividamento do Brasil explodiu. O governo, neste ano de 2016, deverá pagar, entre juros e amortização da dívida, aproximadamente 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro para ser pago para juros. E isso é realimentado pela própria política do governo, que eu entendo desastrosa, de aumentar a taxa básica de juros como se isso fosse um remédio para conter a inflação. Quando não é, a inflação é contida quando você tem uma maior produção, quando você tem um barateamento dos produtos por meio da tecnologia, que não está vindo para cá. Quando você tem uma concorrência equilibrada com o mercado externo, então nós temos um endividamento muito grande, muitos juros para pagar, um desarranjo nas contas do governo, principalmente em relação ao custeio e o crescimento vegetativo da folha de pagamentos, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Nós temos dificuldades, inclusive, no que diz respeito a gastos supérfluos, e a gente vê isso no nível municipal e estadual em todos os lugares, e isso torna a situação inadministrável, né? Nós temos que fazer com que o governo, os governantes, percebam a gravidade da situação e onde estão os seus erros, porque sem perceber e reconhecer esses erros, a política não mudará. O Alexandre falou a palavra inflação. As mensurações oficiais, segundo o Meirelles disse que já é oficial, é o número de 10,69, é isso? Por aí, não é? 10,69 de inflação. Eu quero saber do Maia se é isso que ele percebe de inflação em 2015 na sua percepção mesmo. Esse número reflete aquilo que você viu do mercado, Maia? Sem dúvida, eu acho que dá mais, certo? Eu acho que chega a uns 15, no mínimo, porque o fato é da forma que o PT quer, que a gestão da Dilma quer, é que você não vê crise no Brasil, você só vê crise. A inflação é fluente. Você já visto a energia. Quanto é que a energia subiu? Qual a programação, quer dizer, que estão prevendo a subida? A gente vive aqui sendo enganado. A gente mesmo, empresário, você comprou mercadoria, quando você vai comprar de novo, já cresceu 15%, 20%. Está demais. A economia, eles disfarçam, mas não dá para... Na sua opinião, é muito mais que 10%? É muito mais. Engana, mas não dá para enganar sempre. João Paulo, no Brasil tem um trauma. Quem viveu, principalmente a década de 80, tem um imenso trauma com questões inflacionárias. E isso que a gente não ouvia falar tanto nos últimos anos, volta agora com uma força muito grande, capitaneada principalmente pela questão da energia, que veio absurdamente, mais de 50%. E aí, como lidar com isso? A partir do que os colegas colocaram, eu queria só colocar aqui uma questão. Quando a gente fala sociedade, né? E aí hoje, quando falamos sociedade não é uma massa, não é um órgão, não é um corpo. Eu acho que quando a gente pensa em sociedade, pensamos mais aqui uma metáfora de espumas, né? Várias pequenas bolinhas separadas, né? Então, espumas que se juntam, que se reagregam. Então, não há, o que eu quero dizer, não há um todo. Então, quando eu falo, não há uma sociedade única, não há um pensamento social expressado de forma unitária. Sim. Então, o que os colegas colocaram, a fala deles, todos, se encontra num ponto. Não são as maiorias, não é a sociedade discutindo o que deve ser feito consigo mesmo que toma as decisões econômicas.
As decisões econômicas, as decisões estratégicas do país, e que não existem nem do lado do governo, nem do lado da oposição, do que o Brasil vai ser, é tomada apenas por cima. E essa é a grande crise da democracia contemporânea. As pessoas percebem que não são elas que tomam as decisões da sua vida. Por isso que em 2013 as pessoas foram para a rua dizer: vocês não nos representam. E não estava falando só da presidente da República, do prefeito, do governador. Era do sistema político, do sistema administrativo construído, né, a duras penas. E salvo engano, isso parece que está se aprofundando ao invés de estar buscando mais, ao invés de estar buscando saídas, né? Exatamente. E o recado que foi dado em 2013, por isso que 2013 é o marco, junho é o marco, de dizer que a partir dali o Brasil é outro. Você acha que alguma manifestação visando eleições municipais vai mostrar isso de forma mais contundente? Ou o Brasil também vai seguir aquele rito de voltar desacreditado e vamos para frente? Eu não sei, eu acho que o brasileiro, pelo menos os mais jovens, estão acreditando. Se você vê o que os estudantes de São Paulo fizeram no fim do ano passado, o movimento que teve em São Paulo e no Rio agora, né, pela passagem de ontem, então as pessoas estão nas ruas acreditando que não é esse sistema que eles querem. Né? A desilusão ela é muito boa, né? A esperança ela é a pior droga possível, por isso que ela fica dentro da caixa. Né? Porque quando você tem esperança, está tudo bem, pode ser que melhore. Né? A desesperança diz: olha, temos que não tem mais salvador da pátria, não tem uma ideia, um coelho da cartola. Somos nós, uma sociedade historicamente desigual, uma sociedade fundada numa origem escravocrata, né? Onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, onde essa ética liberal, nós estamos aprendendo a mudar enquanto sociedade, enquanto posicionamento de indivíduos perante aos outros, perante ao todo. Porém, essa questão, mais uma vez, quando falar de sociedade, não podemos falar em blocos. É tudo muito, não existe mais um centro único, é tudo policêntrico, politemático. O que me preocupa muito, João Paulo, você fala assim, que a sociedade, na verdade, não existe como um todo, mas nós somos governados por quem a sociedade elege. A sociedade elege seus representantes. Sim, sim. Né? E as decisões que estão sendo tomadas de maneira equivocada têm sim o aval da população, da maioria da população, e me preocupa a forma como o sistema político está permitindo que essas pessoas eleitas continuem perpetuando essa manipulação. Né? As decisões duras que têm que ser tomadas, por exemplo, não estão sendo tomadas. A gente está vendo, por exemplo, a discussão agora, a suspensão do seguro-defeso. São 3,5 bilhões que serão pagos durante o seguro-defeso. Quem conhece a realidade do interior do Ceará, da faixa litorânea e também a parte que tem açudes, tá? A gente sabe que há centenas ou milhares de pessoas que recebem seguro-defeso sem nunca ter ido ao mar, sem nunca ter ido ao rio. E quando se fala em mexer nisso, é como se fosse um vespeiro, como se não pudesse fazer. 1/3 dos aposentados brasileiros são do setor rural. E eles não contribuem nem um centavo. Não sou contra o setor rural, mas primeira coisa, será que 1/3 dos aposentados brasileiros realmente são trabalhadores rurais? Ou foram trabalhadores rurais? Não tem que ser mexido nisso, os sindicatos rurais não têm que ser abordados? Então, todas essas questões de juros, questões previdenciárias, acabam ficando retardadas porque os políticos que o Brasil elege preferem ficar na sombra esperando a sua própria reeleição. Bom, você falou um termo fundamental, que é a Previdência. A Presidência já acena com uma reforma na Previdência. Como é que você tem visto, tem lido alguma coisa a respeito? Que não vai resolver, Hamilton, porque a Previdência, a reforma da Previdência está recaindo sobre aquele que trabalha. Ou seja, você quer aumentar de 35 para 40 aquele que contribui, mas ninguém está levando em conta, por exemplo, o microempreendedor individual, nada contra a criação do MEI, mas ele contribui com 5% de um salário mínimo para a aposentadoria. Depois de 180 contribuições, ele já pode se aposentar por idade. Com 180 contribuições de 5%, ele contribuiu com 9 salários mínimos. Agora, observe, o cidadão se aposenta com 65 anos, tendo contribuído com 9 salários mínimos. Vamos supor que ele viva até os 90 anos. Ele vai receber 25 anos de salário mínimo, tendo pago 9 salários mínimos de previdência. A conta não fecha de forma alguma. Essa conta não fecha. E alguém tem que pagar, né? Alguém tem que pagar e quem está pagando é o trabalhador. Então, se isso não for discutido às claras, de maneira profunda, sem que os políticos queiram ganhar voto em cima do proselitismo, nós não vamos resolver essa questão previdenciária nunca. Meirelles, quer comentar? Eu achei as duas considerações muito boas, mas a crise... E se ela tem um lado positivo, e ela tem, sempre tem, toda crise tem, eu acho que é a capacidade cognitiva de causa e efeito, o voto do cidadão e repercussão política das
decisões tomadas por quem ele elege está ficando cada dia mais claro para as novas gerações. Então esse eu acho que é a grande lição, a duras penas que nós estamos aprendendo. À custa de tudo um ganho econômico e social que foi adquirido nos últimos 14, 15 anos, porque essa crise ela já está contratada em 2016. 2016 foi contratada em 2015. Sim. 2016 é um ano que já terminou, porque nas mentes de quem toma a decisão econômica, 2016 já foi riscado do mapa, não existe investimento em 2016. Então é um ano que não terá mudanças econômicas. Dos agentes, dos grandes players econômicos, esse ano acabou, não existe. Dinheiro nenhum vai ser colocado. O governo federal não tem dinheiro. Banco vai emprestar caro dinheiro. Então esse ano tem um dia, o 1º de janeiro, e o segundo dia, 31 de dezembro. E vamos todos tentar, o empreendedor... Salve-se quem puder. Infelizmente, entre esses dois tem 363 dias. Nesses 363 dias, vamos conhecermos como cidadãos. Eu acho que o grande aprendizado vai ser de ser cidadão esse ano. E termos mais responsabilidade nas tomadas de decisões do voto, das opções políticas, das demandas sociais, de saber que ninguém dá nada a ninguém. Se o governo está dando alguma coisa, aquele alguma coisa saiu do bolso de alguém. Se saber se as pessoas, se saber que se aquele benefício que o governo dá, as pessoas que vão doar o dinheiro e dão o dinheiro através de impostos e tributos, se elas aceitam que aquele benefício seja gerado e seja dado. Maia, qual o desafio nesses 363 dias que o Meirelles citou? Qual o maior desafio dos lojistas? Ele falou muito bem, mas eu acho assim, como lojista, como empreendedor, você tem que acreditar. A fé é um estado de alma. É o último que morre, né? A gente tem que acreditar, a gente tem que ter muita cautela, a gente não pode pensar em cair, em parar de crescer. Você tem que se reprojetar, se rever o que é que está dando certo na sua economia e partir para frente, mas com muita cautela, porque dinheiro não aguenta abuso. Agora, o governo está abusando muito da gente, está judiando muito. O trabalhador está trabalhando mais, está ganhando menos. É o trabalhador mais caro do mundo e é o que menos recebe. Isso é muito cruel para uma situação do Brasil. Quem foi o ex-ministro que disse que a crise já estava passando? Foi Luiz Carlos Bresser Pereira, foi? Foi? Ele faz um tempo que ele está dizendo aí que a crise está passando. Né? Já está passando? No começo do ano passado, amigo, nós tivemos um programa aqui que você perguntou, quando surgiu a crise, acho que março ou abril, você pediu o prognóstico, que era 2015, quando acabava a crise em 2015. Sim. E eu sugeri que 2016 seria o ano para parar de piorar. Né? 2015... Em 2015, eu disse que você perguntou o que achava de 2015. Certo. Eu achava que 2016 seria o ano para parar de piorar. Ok, né? sim. Então, eu continuo achando isso. Toda essa realidade de desmando governamental, de desmando legislativo, e quando eu falo de governo não é só o poder executivo, né? Assim, os parlamentares legislam em causa própria, se omitem em benefício próprio. Então toda essa inoperância está sendo favorável a eles próprios. Então é para manter o status quo do partido, dos doadores de campanha, dos investimentos escusos, da formação dos Caixa 2, e não se está preocupado... Pequenos projetos de poder. Os seus projetos, projetos particulares de poder, né? Não se está olhando para o direcionamento da nação, para onde as pessoas do Brasil estão indo. A gente está vendo desemprego em massa, então o próprio Maia colocou, quando começa a apertar, você começa a fazer isso e demitir. É natural. É natural. O empresário não pode ficar sem ter como produzir com aquele empregado. E aí você começa um desdobramento social muito grave por conta de decisões tomadas lá atrás de maneira equivocada, né? Então eu acredito que a gente precisa realmente dessa movimentação, e eu concordo que neste ano as pessoas vão talvez se reposicionar em relação às próprias movimentações de rua. Eu queria ouvir aqui o João Paulo em relação a essa declaração do ex-ministro, de que a crise está... Eu acho até meio irresponsável quando se tem uma crise que você vê portas fechadas, isso é notório, não precisa nem de dado nenhum, e que as pessoas se aproveitam dessas declarações, dessas informações para poder fazer o seu marketing político a despeito de toda
toda a felicidade das famílias e, enfim, da sobrevivência das famílias. Então, eu queria a leitura do João Paulo a respeito disso, desse aproveitamento de alguns dados para poder fazer marketing. Isso é meio maquiavélico, não? É maquiavélico no sentido ruim do termo, né? Até porque ser maquiavélico, se as pessoas fossem maquiavélicas no sentido de compreender que a política são interesses e não tem santo, né? E não tem boa vontade, são interesses diferentes, e nessa arena de interesses estamos numa sociedade da competição e da cooperação. Um dos problemas da nossa sociabilidade é que nós esquecemos a cooperação e supervalorizamos a competição, e a cooperação está na base da criação do sistema capitalista. Não haveria capitalismo sem a cooperação lá na fábrica, nas primeiras empresas na Idade Média. Então, cooperação e competição são dois lados de uma moeda que só um está colocando. Então, numa sociedade extremamente competitiva, né, que não tem, que os valores colocados para a sociedade são os valores apenas do mercado, onde nós tivemos uma cidadania, que foi uma cidadania pelo consumo. Então, tivemos 10 anos de consumo e pouco acréscimo educacional e serviços, consciência cívica. Consciência cívica, entendimento do que é. Então, a crise está passando também por um motivo, porque a crise é mundial, né? O mundo está saindo agora de uma crise que começou em 2008, e aí alguns países, se você pegar os países da Europa, a França, a Espanha, eles ainda estão com déficit na balança comercial, estão com problemas financeiros. Então, a crise mundial está passando. E aí, o capitalismo, o capital, né, ele é um sistema da crise, né? A crise é inerente ao sistema capitalista. O capitalismo vive da crise, né? E muitas vezes provoca suas próprias crises para poder ganhar dinheiro em cima dela. Né? E aí esse discurso, e aí a questão, político tem um Falcão, né, que diz política é político, menino é menino. Né? E, então, claro que o discurso político, que vai buscar votos e se aproveitar disso, não estou dizendo que seja moral ou justo, mas é legítimo. O que as pessoas têm que entender é tentar descobrir o que está por trás daquele discurso. O problema não é o cara mentir, o problema é as pessoas acreditarem. Né? Então, é necessário que o cidadão, né, e aí a imprensa tem esse grande motivo de fazer com que tenhamos um preparo para escolher melhor os políticos, porque de tudo que nós colocamos aqui, uma coisa é clara, não há mais espaço para amador. Não tem mais necessidade de amador. Nós temos eleições municipais esse ano, importantíssimas, a base de tudo parte do município. Alexandre, o que você vê aí de possibilidade? Há grandes mudanças, continua tudo do mesmo jeito? Como é que você vê aí em outubro? Lamentavelmente, a mudança na legislação que houve foi para pior, né? Foi para preservar a maior chance dos que já estão se manterem com as cadeiras legislativas e do Poder Executivo também. O que esperamos que aconteça, que esse espaço de inquietação, que esse momento de dúvida sobre se vai haver emprego, se vai haver como se aposentar, se vai haver o que comer e como comer, se vai haver condições de plantar, enfim, que essas inquietações levem a uma reflexão do cidadão, porque as regras cada vez mais se tornam menos favoráveis à cidadania plena. Lamentavelmente é isso que vem acontecendo no Brasil. Bom, precisamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos para o último bloco do programa Verdade de hoje. Portanto, Twitter é Milton Nogue, Facebook é Milton Nogueira, faça sua pergunta ou seu comentário. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa A Verdade de hoje, falando sobre contexto econômico, o que podemos esperar de 2016 em comparação com alguns números de 2015 que já são divulgados. Você participa, 34861721, Twitter Hamilton Nogue, Facebook Hamilton Nogueira. Você participa ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Alexandre Damasceno, que é gestor público e doutor em economia. Conosco também José Meirelles, economista e especialista em importação e exportação. Maia Júnior, representando os lojistas do centro da cidade. E João Paulo Bandeira, cientista político, fazendo a sua estreia. Meirelles, havia durante o ano projeção de menos 6%, menos 5% de decréscimo do PIB nacional, e os números parecem que apontam para 2,9%, 2,8%. É menos ruim a notícia ou você acha que esse número não é confiável? Como é que se faz a leitura dessa recessão? Eu acho que o número não é confiável.
Eu acho que o número razoável para esse ano, dado o volume de investimento realizado ou por realizar pelas empresas e pelo governo, aponta numa recessão mais grave esse ano. Chutaria o número? Eu acho que nós vamos decrescer, achar, não é? Porque 2,99, isso também é um achado. Então, mas a nível geral, eu acho que nós vamos ter uma recessão, um decrescimento de 5% para 2016. 2016. 2016. Agravado pela desestruturação de alguns setores industriais e pela falta de investimento em infraestrutura do governo. O que não quer dizer, esse número, que a economia e o ano será ruim para todos, não é assim? Nós sabemos que durante o ano, algumas empresas vão absorver outras empresas. Algumas empresas de fora virão ao Brasil, que o Brasil está barato, vai ficar ainda mais barato com um dólar que aponta para 4,50. Nós veremos aquisições de grandes empresas nacionais por empresas internacionais. Nós veremos aquisições de empresas locais por outras empresas locais. Então, no micro-universo do pequeno empreendedor, fruto dessa demissão que irá acontecer, quer no setor público, quer no setor privado, essas pessoas não vão ficar desempregadas, elas vão empreender, elas vão realizar, algo elas farão e serão empreendedoras. Então, os 5% não quer dizer que será mal para todos, é uma realidade do mercado que foi contratado em 2015, mas nós veremos crescimento em algumas indústrias, em alguns setores e um maior florescimento do pequeno empreendedor. Por isso é relevante o respeito ao contrato, por isso é relevante o aporte do governo e a atenção do governo a esses pequenos que agora vão existir em maior número. Bom, eu quero só fazer um registro aqui das pessoas que participam aqui por redes sociais. Um abraço para Joatan Santos Júnior, meu amigo professor Sidney Guerra, tantas vezes aqui conosco, e ao longo de 2016 nós vamos discutir muito. Ele disse que o programa está excelente e parabeniza todos. Grande abraço para o professor Sidney. Nós temos também aqui no Facebook, nós temos participação Cristina Webster, Ronaldo Peixoto, nós temos um comentário deixa eu ver se eu pego aqui o nome, o Juscelino Gonçalves Nunes, também conosco, a Olga Paiva, Ricardo Cavalcante, enfim, eu agradeço a todos. E eu queria só passar aqui para o João Paulo, o comentário do André Luiz, está sempre conosco, que diz o seguinte: sempre que foi eleito um governo socialista para comandar o poder executivo, o Brasil vai continuar no fim da fila do crescimento. Passo essa reflexão aqui para o professor. Primeiro, se é socialista. Pois é, e segundo... Como é o nome dele? É o André Luiz. André Luiz, eu não sei em que livro você andou lendo, estudando, mas eu não vi nos últimos 20 anos nenhum governo socialista no Brasil. Né? Pelo menos nos últimos 30 anos ou nos últimos 60 anos, nenhum governo socialista no Brasil. Né? Essa é a primeira questão. Os governos no Brasil nos últimos, desde a redemocratização, são todos dentro do marco liberal, do marco capitalista. O que vai diferenciar um do outro, é aí que o que diferencia liberais de desenvolvimentistas é a forma como o Estado vai intervir na economia. O liberal, ele é muito simples, é a arte do governo frugal, né? Um governo pouco Estado, maior liberdade para o governo, para a sociedade civil. O desenvolvimentista vai achar que o Estado é motor propulsor da economia e ele vai ter que intervir na economia. Isso são questões políticas do capitalismo, né? O keynesianismo, o Estado do bem-estar social, essa política a Suécia, por exemplo, né? Um Estado que mais se aproxima de um socialismo é o capitalismo levado às últimas consequências, né? Uma grande taxação com serviços públicos dignos. Então, essa é a primeira questão. Acho que não tem governo socialista no Brasil. Tivemos o governo do PT, é um governo de um arranjado de esquerda, né? de grupos de esquerdas diferentes que se juntaram numa construção partidária, e só que o PT, se entrou esquerda, bem esquerda, ele sai do governo centro. Né? E essa mudança de eixo do PT é uma mudança fundamental na política brasileira, porque quando o PT se deslocou para o centro, jogou o PSDB para a direita, né? Mais à direita, os liberais foram... Tanto que os liberais estão compondo com os conservadores no arco de alianças, né?
E aí a esquerda está procurando agora um novo rumo, a esquerda mais programática, né? A esquerda que Tentando se refazer. que aí, e que outra questão, o PT, embora tenha levado à frente muitas ideias de esquerda, ele não é dono das maiorias das ideias de esquerda e bandeiras levantadas. São bandeiras levantadas dentro da construção social da sociedade brasileira, que eu acho que, por mais que entre um governo liberal ou um governo conservador, ele não vai conseguir, porque quando você, só uma questão, quando você, nessas questões, essas manifestações, né, as próprias manifestações do impeachment, quando perguntavam para as pessoas, você é contra o presidente? Sou. É a favor do impeachment? Sou. E o que é que você acha de pagar educação e saúde? As pessoas acham que o Estado deve ter educação e saúde de qualidade, deve ser uma obrigação do Estado. Tá, mas quando ele chama de socialista, não há uma intenção mais de ofender do que de definir, não, dado o seu histórico? Eu conheço muita gente de boa índole, que se chamar de comunista, ele vai achar um grande elogio. Entendeu? Não tem essa questão de achar que o que é o ismo que determina, se o comunismo, ou o liberalismo, ou o cristianismo, ou o islamismo, cada um tem defesas, são ideias que... E outra coisa, a gente não podemos dizer que as ideias morrem. As ideias ficam lá guardadas. Em algum momento, esse arcabouço construído de ideias... Eles podem ver que socialistas, nazistas e todos os ismos. Quero fazer inicialmente só um registro, Hamilton, que assim, a penetração do programa, né, é muito grande. Andando no centro da cidade, eu encontrei o Elias, lá do Castelão, que mandou um abraço para você, que está sempre ligado, acompanhando a gente aqui. Agradeço ao Elias, um abraço, Elias. Continue conosco. Em relação ao que se está colocando aqui de governo de esquerda e que foi para o centro, eu acho que, na verdade, no Brasil não tem governo de centro, nem de direita, nem de esquerda. Eu acho que esse ajuntamento que hoje manda nos governos estaduais, federais e municipais são formados por pessoas oportunistas de partidos que se deixam levar pelo seu interesse e que não estão preocupados com o bem comum. O que eu acho que faz diferença, na verdade, é você ter governantes, ter representantes que se preocupam com a felicidade do cidadão. Ninguém está preocupado com isso, aparentemente, nesse governo. Você vê mais direita do que as composições partidárias que estão sendo feitas no governo federal, não existe. Você vê a composição à base do governo, inclusive partidos que estão lá rachando, né, porque uns querem mais um naco do poder e outros não querem. Então, lamentavelmente, eu acho que no Brasil essa ideologia, seja direita, esquerda ou centro, isso aí já foi para o brejo há muito tempo. As pessoas hoje têm aqueles que querem mais do Estado, ou seja, se servir mais do Estado, e outros que querem se servir menos. Mas, lamentavelmente, os que querem servir ao povo hoje são muito poucos nesse país. Ainda na pauta eleições de outubro de 2016, já teve alguma conversa com algum candidato que falasse aí sobre ambiência econômica? Eu queria dizer assim que o André Luiz, eu acho que ele foi um pouco infeliz na colocação. Infeliz não, ele quis ser gentil. Porque, pelo que a gente acompanha, entrou um partido. Eu acho que está saindo uma quadrilha. Quer dizer, o partido morreu, na medida que você vê que os grandes cabeças do partido estão tudo preso, papou, estão tudo na papuda, quer dizer, a coisa complica. Agora, já estão conversando. Nós já temos aí programado, já conversei com alguns políticos, para ter reuniões sobre o centro da cidade de Fortaleza. Nós estamos marcando essas reuniões, assim, para depois do Carnaval. É mais ou menos isso que você perguntou? Sim. Exato. Quer dizer... Ainda bem que o Carnaval é no começo de fevereiro, né? Exatamente. Porque se só começa depois do Carnaval... Não, sabe por quê? Porque se você tiver uma reunião agora política, no Carnaval vem e apaga um bocado de coisa, viu? Aí o político já diz, Maia, vamos fazer uma antes do Carnaval, outra depois do Carnaval. Não, vamos na calma, vamos pisar um passo atrás do outro, que é para a gente ir chegando de uma forma mais digna e mais decente. Tá, pois não. Pois bem, e o centro de Fortaleza é quem mais precisa de político. O centro hoje passa os piores momentos da história. Sim. Para você ver lá, você falar em mobilidade, falar em trabalho escravo infantil, falar em prostituição infantil, em tráfico de droga, quer dizer, contravenção. Sim. A polícia fez uma ação, prendeu 31 contraventores, 14 eram menores, quer dizer, cerca de 40%. Quer dizer, nós precisamos mesmo de político que olhe para o centro. Certo. Meirelles, eleições da Argentina foram boas para o Brasil? Teve parceria econômica? Foram boas para a América Latina. Sim. Foram excelentes para toda a América Latina. Por quê? E vai repercutir
positivamente em toda a América Latina. Primeiro, eu acho que a pergunta do ouvinte, Sim. ele não é um ignorante político, não. É não. Ele está certo. Porque nós vivemos, O André Luiz. nós vivemos por símbolos, nós vivemos por imagem. O cidadão, você é um cidadão, ele, eu, nós precisamos de símbolos. Sim. Nós temos um poder executivo num país como o Brasil, que é quase autocrático, e ele está usando símbolos quando fala. O presidente viaja a Cuba, ele apoia a Venezuela, ele dá uma refinaria para a Bolívia, ele faz associações com Angola, que é um país de ditadura, ele faz associações com a pior espécie que existe no Oriente Médio, que é com Líbia, que era com a antiga Síria. Ele vira as costas à economia americana, ele vira as costas à economia europeia, ele procura um terceiro mundismo barato, que já acabou, nem a Índia se propõe mais isso. Ele abraça o BRICS sem saber e nem conhecer quem é Rússia, China e Índia, e que conosco não tem absolutamente nada a ver, geoestrategicamente, economicamente e muito menos politicamente. Esses são os símbolos que o cidadão brasileiro, os 205 milhões, viram ao longo desses anos. E ao longo desses anos ele pode concluir o quê? Que o poder executivo está gestando uma economia capitalista e associando-se a símbolos do mais moderna economia de mercado, ou está se associando a símbolos do mais retrógrado do que se chama socialismo? Porque se o governo brasileiro se associa e vai à Dinamarca, à Suécia, vá à Noruega, vá à Alemanha, vá na Holanda e na Bélgica, ótimo, você tem a fina flor da social-democracia. Ótimo, temos muito o que aprender. Mas, mas o que é que nós temos a aprender nos associando com o chavismo? Com o chavismo. É isso que o cidadão vê. O cidadão não é burro, ele observa tudo. Aí, o que é que vem o Macri? Símbolos. A Argentina, que é um país rico, de potencialidade rica como nós, foi um país extremamente desenvolvido no início do século XX, e que começou a debacle econômica com a ascensão do Juan Perón, que fez um mal terrível à Argentina. E que eu espero que o kirchnerismo seja o último alento desse movimento do Juan Perón, que enterrem definitivamente. O Macri é um empresário bem-sucedido, de uma família de empresários bem-sucedido, que entende o momento econômico do mundo, está conectado com o mundo e que vai fazer rapidamente a Argentina se reconectar com o mundo. E esse exemplo do Macri, nós deveríamos estar liderando o processo. Quem tem substância, quem tem estofo na América Latina para liderar a América Latina somos nós. Infelizmente, esse potencial não desenvolvido. Nós vamos dar mais nós temos 6 minutos de programa, fora os 30 segundos livre. Eu queria ver se a gente consegue fazer ainda uma última rodada. Eu queria ouvir o João Paulo rapidamente a respeito disso, das eleições da Argentina. Rapidamente, João Paulo, quer fazer uma leitura? Não, só pontuar que a eleição do Macri mostra uma nova... E aí, como eu acho que continua existindo as ideias de esquerda, de direita, de capitalismo, de anticapitalismo. Sim. Não necessariamente o anticapitalismo é o socialismo ou o comunismo. Né? O anticapitalismo pode ser pensado algo para depois do capitalismo, pós-capitalismo, e aí não estou dizendo que vai ser melhor ou pior, que são alternativas. Mas uma coisa que eu tenho a colocar do Macri é essa questão de a primeira coisa que ele fez foi mexer na lei de meios da Argentina, né? Você acha que foi um retrocesso? Eu acho que foi, porque pelo menos eu não moro na Argentina, mas as pessoas estão nas ruas, né? Eu acho que a gente tem que dar legitimidade ao que as pessoas pensam. Então, estão muitas pessoas na rua discutindo contra essa questão da lei de meios, que foi um avanço, segundo uma parte, e agora, que eu acho que é fundamental. Não há democracia livre sem imprensa livre, porém, não há democracia livre com uma imprensa que tem apenas um lado. Ok. Alexandre, quer fazer alguma leitura disso ou a gente passa à frente? Eu acho que a gente pode voltar para o Brasil para dar o fecho das dificuldades que enfrentaremos. Tá. Qual é o nosso maior primeiro desafio agora com a volta do Congresso
Temos aí a novidade da proposta do senador Tasso da Lei de Responsabilidades Estatais. Qual é o nosso primeiro maior desafio, Alexandre, na sua opinião? Olha, eu acho que a retomada das votações no Congresso, Hamilton, teriam que priorizar a infraestrutura econômica do governo, digamos assim, né? Ou seja, a questão da Previdência, a questão dos limites para a ação do Poder Executivo, coisas que não estão acontecendo. Eu acho que vai se patinar mais 1 ou 2 vezes na questão de se caça o presidente da Câmara, se não caça, e se a gente vai, perdendo tempo e a gente perdendo tempo com isso, vai se aproximar da eleição municipal. Provavelmente o viés eleitoreiro vai fazer parte dessa pauta, porque a gente sabe que o extrato federal se apoia no estadual, que se apoia no municipal, e essa cadeia se movimenta para que a eleição de 2016 seja a base da de 2018. Certo. E acho que a gente talvez só tenha chance de fazer alguma coisa no final do ano, após as eleições municipais. Acho o cenário muito preocupante para esse ano. Maia, o que você quer ouvir nas eleições, para as eleições municipais? Qual é a pauta que você quer ouvir, que até agora não viu nenhum pré-candidato, pelo menos fazer algum ensaio de que vai falar? O que você quer ouvir daqui para lá? Pelo menos eu queria ver o seguinte: um candidato com visão de futuro, espírito empreendedor, Sim. na geração de emprego, renda, saúde e educação. Porque a gente, quando coloca uma coisa, começa a acreditar no cidadão, o cidadão começa a enxergar o quê? A reeleição. Aí ele deixa a Praça José de Alencar para o último suspiro para dizer, olha aí, está vendo, eu estou fazendo. O centro recebe por dia cerca de 350 mil pessoas. 350 mil pessoas na todos região. os dias, sem local você convidar. Com história, com cultura, com equipamentos públicos, com potencial 68.490 vão econômico. para trabalhar. Senhores, eu preciso interromper, infelizmente nós temos apenas menos de 3 minutos. Eu gosto de dar 30 a 40 segundos livres, democráticos e abertos para que vocês dêem um recado absolutamente pauta livre, tá certo? Então, começando ali pelo meu amigo, pode, por favor, professor. Eu queria agradecer ao convite e a oportunidade de estar aqui discutindo e aprendendo bastante. Eu penso que 2016 é um ano que a população vai realmente compreender, os ecos de 2013, 2014, 2015 vão ver em 2016 que não tem mais espaço para amador, né? Acho que as pessoas vão ter muito mais critério em escolher quem são os seus representantes e que as pessoas cada vez mais compreendam que a sociedade e a democracia é uma construção coletiva de cada um de nós. Então não adianta nada. Eu acho que o discurso, eu fiz a pergunta aqui para o companheiro, eu acho que o discurso que eu queria ouvir do candidato é que ele dissesse, olha, eu só quero ser eleito prefeito de Fortaleza se for para estar junto com a população. Se for vocês votarem em mim e votarem para as suas vidas e não quiserem estar comigo, não votem em mim, não. Vamos votar para construir a cidade coletivamente. E sem promessas. As pessoas já entenderam, né? A campanha de 2014 foi muito pedagógica. Sim. Tudo pode ser dito. Então, Ok. mas feito, é uma construção coletiva. Então, essa é sem promessas e com questão de escutar as pessoas e trabalhar com elas. Maia, 30 segundos, por favor, à vontade. Mas, quando eu falo em visão de futuro, não é você marcar um negócio para 2040 não, como está proposto aí. É começar a fazer logo uma situação onde venha colher frutos. Quem planta laranja não pode colher uva, né, o fato? E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente e é isso aí mesmo. Meirelles, por favor, à vontade, 30 segundos. Agradecer a todos os ouvintes, agradecer aos companheiros com quem aprendi. 2016 vai ser um ano rico, muito rico, bom para todos nós. Para aqueles que forem mais bem-sucedidos, para aqueles que serão menos sucedidos, que terão que mudar a sua vida de forma radical. No final, vamos todos sobreviver, vamos crescer como cidadania, vamos crescer como país. E são páginas, e essa página nós também vamos virar em conjunto. E será rico para todos nós. Alexandre Damasceno, por favor. Milton, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez que a TV União nos dá, né? Esse programa que é ícone na TV cearense, e deixar uma mensagem às pessoas que estão nos acompanhando em casa de que este ano é um ano fundamental para que nós possamos nos redescobrir enquanto cidadãos e que possamos construir uma nova base para a gestão brasileira, a gestão pública brasileira, a partir da eleição dos nossos vereadores e prefeitos. Porque não tenham dúvida de que a eleição deste ano nos dirá muito sobre a eleição de 2018. Se escolhermos pessoas honestas, dignas, sérias, comprometidas com o interesse popular, nós teremos muito mais chance de, em 2018, já termos um novo parâmetro de comparação para que possamos escolher gestores políticos melhores e a gente possa efetivamente mudar a Fortaleza, Ceará e o Brasil.
Alexandre, Meirelles, Maia, João Paulo, muito agradecido, muito obrigado por estarem aqui conosco. Agradeço também a você que participou pelas redes sociais. Lembrando que sexta e domingo nós temos as reprises e terça-feira que vem nós estamos de volta com outra pauta que influencia diretamente no seu dia a dia. Muito obrigado pela boa companhia. Até a semana que vem. Tchau.